Olá, você está preparado? Eu já estou aqui até com a minha máscara, ó, pode ver. Álcool em gel já passei na mão. Você pode estar pensando, mas por que fazer isso dentro de casa? Meus amigos, nós não só temos um vírus lá fora, como também aqui, na internet, neste vídeo, e vocês irão entender por quê. É uma metáfora, vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Bom, vamos ao assunto do vídeo. Vocês já devem saber que Anitta, uma das cantoras mais famosas do nosso país, sofreu um exposed de um jornalista chamado Léo Dias. Obviamente, para quem me conhece, para quem conhece esse canal, eu não vou ficar falando de fofoca, indo em cada acusação que ele faz. Óbvio que não. O meu foco aqui, como sempre, vai ser analisar o que está por trás de tudo isso e extrair o que realmente é importante e o que você pode aprender com toda essa situação, tá ok? Então eu selecionei aqui alguns dos tweets em que ele estava acusando a Anitta, deixando bem claro que eu não estou concordando ou falando que ele está certo, no fundo é uma acusação que ele está fazendo, né? Eu tenho que deixar isso claro para não levar um processo da Anitta que iria literalmente destruir minha vida. E antes de qualquer coisa, o YouTube não gosta muito do meu canal, então por favor me ajudem se inscrevendo nesse canal se você não se inscreveu. Ativem as notificações, deixem likes, eu quero hoje 11 likes, se eu não ganhar 11 likes hoje não haverá um próximo vídeo, então deixem 11 likes. Mas enfim, vamos ao que ele falou. O primeiro que eu selecionei foi esse daqui. O Léo Dias afirma que o tiro mais certeiro da Anitta foi Tuca Andrade, dono da rádio que criou o fenômeno Anitta. Ele se apaixonou por ela, coitado, mal sabia ele que ela já tinha saído com 2 locutores, casados. Essa história de não pegar a gente casada não cola muito, muito menos o veganismo. Como nós iremos entender, essa referência ao veganismo trata-se da religião que a Anitta tem, a qual acaba fazendo sacrifícios de animais. E para mim, por trás disso, a gente vai poder observar algumas coisas bem complicadas. Ele fala, entendam uma coisa, Felipe Neto e Anitta são aliados, não demonstram publicamente nenhum vínculo, mas são muito leais um ao outro. São 2 fenômenos na internet que se defendem, mais uma estratégia. E tem um elemento de conexão que eu já percebi entre o Felipe Neto e a Anitta, que é aquela Gabriela Prioli, né? Que o Felipe Neto, na verdade, meio que tem uma agência que acaba auxiliando essa Gabriela no canal que ela hoje em dia tem. Sempre sugeri a ela a fazer caridade em grandes valores. Ela nunca quis. Ela gasta uma fortuna com videntes, paranormais e com a religião. E é aqui que o negócio começa a ficar realmente interessante. É aqui que o negócio toma um outro rumo. Ele fala, eu sempre soube da tal história dos 7 anos, de 2013 a 2020. Segundo ele, Anitta fez quase como um pacto para conseguir fama, dinheiro, relevância para chegar onde chegou, mas fazendo isso com o auxílio de instrumentos espirituais meio que complicados, né? Um lado espiritual que não é realmente o da luz, que pode ser bem complicado, assim dizendo, né? E aí tem até uma notícia um pouco curiosa, que falaram assim, Anitta, é verdade que você já fez pacto com o diabo para ficar famosa? E ela respondeu, sim, ele veio me buscar em 10 anos igual ao Supernatural, com vários cachorros, por isso estou aproveitando tudo tão rápido. Aquela coisa, né? Acho que ela tava sendo irônica, né? Acho que ela tava sendo irônica. E, enfim, eu não vou aqui acusar ela de ter feito um pacto com o demônio, porque, assim, eu teria um problema legal gigantesco em fazer isso, seria um absurdo eu fazer isso, seria realmente um daqueles conspiracionistas loucos, eu jamais faria um troço desses, óbvio que não. Agora, que a Anitta incorpora alguns elementos bem estranhos na música dela, isso com certeza acontece. De novo, eu não sei se ela faz isso conscientemente ou não, mas a gente observa que ela tem algumas influências bem complicadas, pelo menos complicadas a gente pode chamar.
Uma delas é uma senhora chamada Marina Abramovic. Eu tenho sempre dificuldade em falar esse nome, né? Que também influenciou a Lady Gaga. E assim, eu não vou falar que essa senhora é satanista, porque, de novo, seria um absurdo eu falar isso, seria conspiracionista da minha parte falar isso. Mas assim, os trabalhos dela são assustadores, cara. É um troço doentio. Eu descrevo como doentio, sabe? Envolve, assim, uma criança que tá no colo dela pelada, sabe? É o tipo de coisa que é bem estranho. Ou, por exemplo, quando ela fazia jantares simulando, ou não sei, o canibalismo. Tanto que teve o Wikileaks, como é chamado, né? Quando soltaram inúmeros e-mails da campanha da Hillary Clinton, uma das pessoas que estava trabalhando com a família Clinton estava presente num desses jantares, assim dizendo. E assim, de novo, a gente não pode chegar e ficar falando, é tudo satanista e tal, a gente tem que analisar num contexto artístico, mas mesmo assim, eu acho que Anitta e algumas artistas como a Lady Gaga também acabam, mesmo se for indiretamente, mesmo se for inconscientemente, para não acusar aqui ninguém de nada, acabam mexendo com algumas forças espirituais bem perigosas. E para vocês que são ateus, eu sei que vocês não vão entender, vocês não vão levar a sério o que eu tô falando, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Sou católico, cristão e ponto final. Eu sei sobre a minha religião e respeito as outras. Agora, meus caros, eu já vi com meus próprios olhos, tá? Pessoas, assim, que perderam suas vidas, não de morte, mas que só acontecia catástrofe após catástrofe na vida da pessoa, após fazer, assim, alguns acordos espirituais, após mexer com alguns poderes espirituais errados. A pessoa só tinha azar, e azar, e azar, e azar. Era uma coisa absurda. De novo, eu sou cristão, eu tenho uma posição muito cética em relação a tudo isso, mas eu vi com meus olhos isso. Eu conhecia a pessoa, ela me disse o que ela fez, e eu fui vendo o quanto isso deteriorou aquela pessoa espiritualmente. Eu falo, meu Deus do céu. De novo, não estou falando que a Umbanda ou o Candomblé literalmente vai fazer isso com todas as pessoas, não é isso. E eu sei que há uma diferença, né, entre um lado e o outro lado. Mas o que eu quero deixar bem explícito aqui é que existe um lado destrutivo, perigoso, que muitas pessoas acabam entrando, colocando não o desenvolvimento espiritual como foco central, mas às vezes tem um interesse mesquinho, material, ambicioso, eu quero ser famoso, quero ter dinheiro, quero conseguir um carro, isso ou aquilo. E colocando isso, acabam rendendo quase todos os outros aspectos da vida. E tudo isso acontece, obviamente, com um preço que acaba sendo pago, às vezes muitos anos depois. Às vezes com experiências que não afetam só você, mas também sua família, as pessoas que você ama ao teu redor. E assim, no fundo, eu não tenho como saber realmente o que acontece na vida espiritual da Anitta. Só ela realmente sabe. E eu jamais julgaria ela ou acusaria ela de alguma coisa. Eu realmente não sei se o que o Léo Lins está falando é verdade ou não, mas o que eu quero deixar bem claro para vocês, e essa é uma mensagem muito importante, é o seguinte: independentemente de quais forças espirituais ela colocou na vida dela, seja ela positiva ou negativa, isso tem um reflexo na música dela. E é o mesmo com qualquer artista. Quando você escuta uma música, você é tocado pelo espírito daquele autor, por quem ele é, pelo que ele acredita, pelas ações dele que moldam o caráter que ele tem no momento que ele escreve aquela música. Então, quando você escuta Mozart, por exemplo, você, de uma certa forma, é tocado por intermédio da música por aquela alma. E não é à toa que algumas músicas te deixam muito bem. Não é alegre, não é eufórico. É algo que te complementa, que te deixa harmônico, calmo. Enquanto tem outras músicas que te deixam mal, que você escutando 2, 3 segundos você já quer desligar e não aguenta mais. Às vezes é porque não é compatível com a sua essência,
e aquela do autor, então você simplesmente não gosta, ou realmente existem algumas músicas que consomem você e te deixam realmente mal. Então tomem muito cuidado e aprendam a identificar quando um cantor ou até mesmo um influenciador que está falando contigo, um filme que você vê, um seriado, qualquer que seja a influência na tua vida, tome muito cuidado, primeiramente para você não idolatrar aquela pessoa, porque ninguém deve ser idolatrado, tá? A única pessoa que você pode confiar 100% é Deus, se você acreditar. Caso contrário, é melhor você não acreditar em ninguém, tá? Mas indo para um nível um pouco mais profundo, de verdade, saiba identificar se aquela pessoa está lidando com forças espirituais perigosas, porque isso te afeta. Um caso também é de relacionamentos. Se você está namorando uma pessoa que acaba lidando com essas forças malignas, você certamente vai ser afetado com isso, às vezes de uma forma realmente parasítica, né? Que a gente vê muito hoje em dia nos relacionamentos. De um lado, uma pessoa narcisista, extremamente arrogante, que meio que consome a energia vital daquela outra pessoa, a potência de viver daquela outra pessoa. Então saibam identificar essas energias, essas forças, colocando assim dessa forma mais simples, para que você não se torne uma vítima, tanto de um cantor como de uma pessoa ao seu redor. Para quem é cristão, sabe um termo muito melhor para descrever isso, que são as forças demoníacas. Mas mesmo se você não acreditar, tá tudo bem. O que eu quero demonstrar aqui é que existem forças que não são perceptíveis com os nossos sentidos, mas que mesmo assim influenciam e muito o mundo. E muitas pessoas da classe média, da burguesia, não entendem muito bem isso hoje em dia. A mentalidade ateísta, agnóstica, meio que tomou conta da maioria das pessoas, mesmo que de forma indireta. Tem pessoa que fala, eu acredito em Deus, mas é só isso. Não há uma verdadeira crença, uma tentativa de se desenvolver espiritualmente para muitas pessoas. E quando você chega na elite, aquelas pessoas que têm muita influência, poder e dinheiro, essas pessoas começam a perceber que se elas querem perpetuar a fama, o dinheiro, o poder, elas não vão conseguir fazer isso só com dinheiro ou até mesmo com poder político. Tem até ministro do STF que se consultava com o João de Deus e por conta disso nem pôde julgar o caso porque ia ser conflito de interesse. A própria Marina Abramovic, ela tem contato com pessoas extremamente poderosas e ricas, que se submetem muitas das vezes aos conselhos dela, como é o caso da Lady Gaga. Mas não só, a gente vê o caso do Rasputin, por exemplo, na Rússia, que líderes políticos extremamente poderosos e relevantes realmente chegavam a ter medo dele. O mesmo pode-se dizer sobre o Évola e o grupo dele, o UR Group, que se chamava, eu acho. E o próprio Mussolini, né, um dos maiores líderes daquela época, que tinha um poder gigantesco dentro da Itália, ele tinha um verdadeiro receio do Évola, porque Júlio Évola, naquela época, e pela modernidade quase que inteira, são poucas pessoas que tinham um entendimento da espiritualidade tradicional como ele tinha. Então, isso demonstra que acima das forças materiais, da força econômica, política, acima de tudo, existem forças espirituais. E as pessoas que estão no topo de nossa sociedade sabem muito bem disso e gastam muito dinheiro, às vezes, para conseguir mudar algumas coisas, para conseguir almejar um certo desenvolvimento espiritual ou usar da espiritualidade para conseguir certos anseios materiais. Então, o recado é simples, tomem muito cuidado com as forças que influenciam vocês, especialmente aquelas que são transmitidas por pessoas que em si foram influenciadas por ideias perigosas, quando não demoníacas. Eu não sei se esse é o caso com a Anitta, eu honestamente só usei como um gancho para trazer essa discussão,
Eu rezo para que tudo dê certo para ela, que na verdade seja só um caso de difamação. Eu realmente não sei, eu não tenho como julgar. E eu espero que dê tudo certo para ela e para o jornalista, que eles se lidem aí. Eu realmente não ligo para esse aspecto. Mas tomem muito cuidado. Todas essas influências podem mudar quem você é. Eu já vi mais de uma pessoa ao meu redor que só por começar a escutar certos tipos de música começou a mudar de uma forma absurda. E muitas vezes foi um regresso espiritual. Aquela pessoa começou a se tornar quase que irreconhecível. A pessoa não era mais uma pessoa, um humano, de uma forma holística, com sentimentos, com ambição, com uma personalidade. E eu já vi pessoas que eram meus colegas que pouco a pouco foram perdendo tudo isso e se tornando escravos dos sentidos, do sexo, da droga, do dinheiro, e deixaram para trás as emoções mais profundas que viviam dentro deles. Aspectos como a humildade, a bondade, a generosidade, que foram substituídas muitas das vezes por uma escravidão, por anseios materiais diretos que muitas das vezes não levam eles a lugar algum. Mas eu espero que todos tenham um ótimo dia. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.